O Brasil é um país muito especial no mundo. A brasilidade é um sentimento muito abrangente. Brasil no Brasil! Vem Brasil! Cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Que país é esse? Misericórdia. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Daniela Dalmor e esse é nosso podcast Não Repara a Bagunça. Esse trabalho é organizado pelos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário FAG e coordenado pela professora Thalita Ferraz. Oi, eu sou Murilo Vieira Santos e para você que assiste a gente no YouTube, @confag, pode acompanhar também a gente pelo Instagram e pelo Spotify, @não repara a bagunça. O nosso tema de hoje à noite é sobre família brasileira. Os nossos convidados são Letícia Barros e Ítalo Bellini. Eu queria pedir para vocês então se apresentarem para o nosso público. Oi, gente, meu nome é Letícia, eu sou publicitária, jornalista, também professora do Centro FAG e é um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema tão divertido, tão gostoso que é a família, né? E acho que vai render um papo muito, muito legal. Oi, meu nome é Ítalo, eu tenho 30 anos, eu sou médico, eu inclusive faço uma especialização em medicina de família, amo falar de família. E sou um dos convidados e quero muito conversar sobre isso também. Adoro. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre a relação de vocês dois? Então, nós somos namorados, né? A gente se conheceu, um pouquinho da história, a gente se conheceu no Tinder em 2022. 2022. Existe, né? Quando você termina um namoro, você meio que, nunca mais vou namorar, quero ficar solteira. Então, logo que eu terminei, eu tinha acabado de entrar no mestrado, então eu falei, não, eu vou terminar o mestrado e aí depois eu vou arrumar outra relação, vou focar nos estudos. E aí eu entrei no mestrado namorar. Não deu nem tempo, foi muito rápido. A gente se conheceu, eu fiquei 2 meses solteira, eu acho, nem isso, e a gente começou a namorar. E o Ítalo também tinha saído de uma relação igualmente, com uma duração longa, né? Vou deixar você falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente se conheceu, né, eu tava também, assim, naquele período que a gente acaba um relacionamento, tava processando tudo isso ainda, não tava querendo me envolver de uma forma mais séria com ninguém, só que daí... tava no Tinder, né? E nesse período todo eu acabei conhecendo a Lê e fiquei, assim, prolongando um pouco, a gente conversava, mas não era... Ele estava me enrolando, porque ele estava saindo com várias outras pessoas. É o que ela diz, né? E a minha versão é um pouco diferente, mas demorou algumas semanas ali, a gente se conheceu melhor e depois que a gente conseguiu conversar mais sobre até nossos objetivos e nossas coisas que tínhamos em comum, outras nem tanto, mas deu para perceber que seria uma coisa muito, assim, enriquecedora, assim, para mim, né? Então, a gente conversou e decidimos ficar juntos, assim, né? E desde então... Eu acho que quando a gente sai de um relacionamento muito longo, né, que quando você mora com outra pessoa, já que a gente está falando de família, né, você vira uma espécie de família, é um núcleo de 2 pessoas que está convivendo todos os dias. E você conhece aquela pessoa numa intimidade muito grande. Então, quando você chega num ponto que a sua relação já não é mais positiva para você, você começa, quando eu terminei essa relação, eu coloquei alguns pontos que para mim eram inegociáveis. Então, algumas coisas que eu não queria mais... num próximo relacionamento e que eu esperava de alguém que fosse um parceiro para minha vida, né? E quando eu conheci o Ítalo, meio que a gente se conectou tanto que a gente percebeu que a gente era tudo aquilo que a gente esperava de uma relação. E aí, né, nós 2 fazemos terapia, então que é um ponto super importante para manter o relacionamento vivo e funcional, né? Então, acho que por isso que a gente se deu bem tão rápido. É verdade. Nesse ponto aí, a terapia é bem importante. A gente conversa bastante sobre isso também. Vocês estão morando juntos já desde janeiro. Como foi esse processo de decidir morarem juntos e quais foram essas dificuldades que vocês enfrentaram nessa transição de seja morar sozinho ou morar com a família mais de sangue mesmo que vocês moravam com o companheiro de vocês? A gente percebeu, com o passar do tempo... Bom, estávamos namorando, né? Uma coisa de se ver bastante. E acabamos percebendo que eu passava a maior parte do tempo na casa dela, ou pelo menos a gente estava junto, né?
Eu só quero fazer um adendo, né, um parênteses aqui nessa história, que se dependesse de nós, a gente teria de morar juntos no primeiro dia já. É verdade. Só que a gente conscientemente entendeu que não seria saudável, né, porque a gente se conectou muito, assim, foi muito louco, tanto que a gente ficou um tempo chocado. Teve uma semana que o Ítalo foi 2 vezes na terapia só pra conversar sobre isso. E a gente falou, não, vamos curtir o tempo namorando, porque a gente precisa... Porque quando você mora com alguém, você já sabe como é morar com alguém. Então não é tão mais difícil dar esse passo, né? Mas aí a gente decidiu ser mais racional. Exato. Inclusive, um abraço pra minha terapeuta aí. E nesse período, né, a gente foi pensando e, assim, considerando a ideia, né? Pensando, o que a gente vai ter que ajustar? Será que agora é o momento? Será que não? Será que a gente tem que pensar em mais alguma coisa? Será que a gente não está colocando as coisas muito de uma forma meio adiantada, assim? E depois de pensar bastante sobre isso, considerar as ideias, daí a gente decidiu mesmo, colocamos umas datas, assim, e fomos para isso. Então, desde janeiro, né, vai fazer 1 ano agora que a gente mora junto, então a gente pensou como é que ia fazer, foi bem legal. E desde então tem sido bem legal mesmo. Acho que pro nosso relacionamento, assim, e por que não, né, a gente fez uma família nesse período, assim, foi muito engrandecedor, assim, pra gente, né? E fortaleceu ainda mais a nossa relação. E uma coisa que eu tinha muito medo, né? Porque eu estava morando sozinha, eu e 2 gatos. E aí eu tinha muito medo de ter o meu espaço invadido por outra pessoa, sabe? Depois que eu fui ficando mais tempo sozinha, né? É muito bom você estar sozinho. E aí você tem que dividir coisas. E aí você começa a ver, talvez, as coisas na outra pessoa. E eu tinha medo de enxergar essas coisas que eu não gostasse, né? E que talvez abala um pouco a forma como você vê, né, a pessoa que tá com você. Mas quando o Ítalo mudou lá pra casa, ele foi pro meu apartamento, o Ítalo também morava sozinho, né? Que a família dele não é de Cascavel. Foi tão natural, assim, que nem parecia que o Ítalo não morava na minha casa. Então, aconteceu que eu nunca senti falta de estar sozinha de novo, porque foi muito tranquilo, foi uma transição tranquila, né? Eu acho que porque talvez a gente converse muito sobre todas as coisas, a gente consegue estabelecer uma relação mais saudável, né? No sentido de não ficar guardando mágoa, não deixar que as coisas pequenas se transformem em grandes situações, né? Então, acho que esses ajustes foram muito importantes para que a gente tivesse uma relação tranquila, né? A gente briga nunca, quase, a gente se entende, se dá bem, a gente adotou mais um gato. A gente discorda, claro, às vezes, né? Não é perfeito, não é perfeito. Isso nunca, assim. A gente fala nossas opiniões, fica ali um pouco assim e tal, mas vai conversando. E acho que também, né? Antes de a gente conseguir, assim, acertar os pontos e ir morar junto mesmo, eu ficava me perguntando, né? Porque a Lê até falou, né? Eu morei junto com a minha ex-companheira, né? Um tempo, e a gente ficava, né, considerando essas coisas, e eu fiquei pensando muito assim, será que eu tô adiantando de novo, né? Será que eu tô numa questão, assim, de não conseguir ficar sozinho comigo mesmo? Alguma coisa, né? Mas depois de pensar bastante sobre isso, né? As coisas ficaram um pouco mais claras para mim até eu conseguir fazer esse passo, né? Eu achei muito importante esse período na minha vida, pelo menos, que foi pensar sobre as coisas, assim, colocá-las até de uma forma bem clara para mim, né? E daí eu fui ficando mais em paz com tudo isso. Então, foi um bom período. Bom. E já que vocês falaram sobre os ajustes, assim, que vocês fizeram na vida de vocês, quando vocês foram morar junto, teve algum costume, assim, da família dos dois? Tipo, um costume da família da Letícia que o Ítalo achou muito diferente, ou um costume da família do Ítalo que você, Letícia, achou muito diferente. Tem algum desses costumes ou não? Ou foi super, tipo, os dois têm as mesmas práticas, os mesmos costumes, assim, tipo, morar junto, alguma coisa? Você tá rindo, o que você tá pensando? Então, eu acho que tem alguma coisa que a gente sempre fala que é diferente, mas eu não consigo lembrar agora. Assim, tem alguns hábitos que vieram da minha família que o Ítalo é muito adaptável. Então, pra ele, ok, sabe? Ele vai junto. Ele vai na onda. Bom. Por exemplo, né? Meu pai, desde criança, eu sempre comia fruta no café da manhã. Então, o café da manhã, pra mim, é a refeição mais importante do dia. A gente comia fruta, a gente comia, né? Bem dieta de nutri, assim. E aí, o Ítalo às vezes nem comia. Então, ele pegou esse costume. Hoje, ele não consegue não comer frutas no café da manhã, por exemplo. Que é uma coisa pequena, né? Mas é algo que veio da minha família.
talvez o jeito de organizar as coisas também, né? Que são coisas diferentes, que às vezes você passa a vida inteira fazendo uma coisa do mesmo jeito, e aí você vê que outra pessoa faz de outro jeito, que é mais fácil. Tem algumas coisas que o Ítalo faz que são mais fáceis, mas eu também não consigo me lembrar agora, porque vai entrando tanto numa rotina que, né, não sei. Uma coisa interessante que na minha família tinha é que meu pai era diabético, então ele sempre tinha uma caixinha de remédio em casa. E o Ítalo, por ser médico, ele tem a caixinha de remédio. Então, pra mim, foi muito gostoso, assim, olhar que ele tinha uma caixinha de remédio, sabe? Meio que eu senti que eu já estava em casa, porque ele tinha algo que fazia parte da minha vida. Como foi a relação de vocês com a família de vocês e a influência deles nessa relação, na questão deles vendo isso se formar e vocês irem morar juntos? Os seus pais não são daqui, os seus são daqui? Como que foi essa influência deles? Pode falar. Então, foi assim, todo mundo na minha família ama o Ítalo. Primeiro isso. Então, assim, eu acho que se acontecer de a gente terminar, eles vão ficar com o Ítalo e vão na família, é isso. A gente vai separar ali. Nossa, todo mundo gostou muito do Ítalo. Na verdade, a minha mãe conheceu o Ítalo de uma forma muito inusitada, né? Que um dia ele foi dormir na minha casa e eu trabalhava em home office na época e o Ítalo tava lavando a louça. Foi uma das coisas que me conquistou no Ítalo, né? Que ele é um ser humano funcional e não apenas um homem que espera que sua companheira faça todas as coisas de casa e, enfim. E aí o Ítalo lavando louça, eu trabalhando, e a minha mãe mora muito perto da minha casa. Minha mãe mora 1,5 quadra do meu apartamento. E aí a chave, clique, 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 e ela abriu a porta e o Ítalo lavando louça, assim. Aí ele olhou pra ela e eu só ouvi ela entrando, eu, mãe! E daí ele, bom dia dela, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Aí ela foi embora. Aí depois eu expliquei pra ela, enfim, mas todo mundo gosta muito do Ítalo, né? Infelizmente meu pai não está mais vivo, então ele não chegou a conhecer o Ítalo, mas os meus irmãos, minha avó, meus tios, todo mundo ama o Ítalo de paixão, assim, então foi super tranquilo, eles apoiaram a gente, inclusive se a gente não casar, eles vão surtar, eu acho que um dia a gente vai chegar numa confraternização e vai ter um casamento montado, ai, vamos casar eles. Vamos casar esse povo. Que é um plano, né? Um plano nosso, assim, que é uma coisa assim que a gente tá, né, colocando como objetivo próximo até, para deixar o casamento bem estruturadinho, assim, bem certinho. No meu caso, a minha família ficou feliz, muito feliz, só que demorou um pouco pra gente se conhecer pessoalmente, né? Eles se conheciam virtualmente, a gente fazia essas videochamadas, eu sempre contava tudo da Lê do nosso relacionamento e tal, mas lá em casa, né? Então, da casa de onde eu vim, a minha mãe, a minha tia, que são muito, muito, muito influentes na minha vida. E então elas eram o foco principal, assim, né? E logo de cara, assim, já gostaram da Lê. Foi bem fácil nesse sentido, né? Elas sempre brincam porque elas gostariam muito de ter mais mulheres na família, né? E daí elas brincam, até minha mãe fala, né? Que até considera a Letícia como filha, esse tipo de coisa, né? Então é bem legal. Uma relação muito boa. Uhum. Então foi bem legal. E eu, assim, um ser humano funcional, né? Eu lavo louça, eu corro uma casa com uma pessoa, né, que tem que fazer as coisas. Não merece os parabéns. Exato, né? Tem que fazer as coisas, senão vai virando uma bagunça, né? Então eu aprendi desde criança aí. Então, na minha casa, assim, como muitas pessoas, eu fui criado sem o meu pai biológico em casa, né? O pai biológico fui conhecer muito tempo depois. Então, era eu, minha mãe, meu irmão mais velho. Eu tenho 30, ele tá com 34, vai fazer 34 agora em dezembro. E a minha avó e o meu avô maternos, né? Então, esse era o nosso núcleo familiar ali, né? E sempre foi uma relação bem, bem harmoniosa, assim, bem tranquila. Então, na minha casa, pelo menos, a gente era muito incentivado a fazer coisas em casa, né? Então, tudo que era tarefa doméstica, até a gente fazia, assim, preconceito nenhum, né? E é até engraçado, né? A minha tia sempre falava isso, que ela ia visitar a gente de vez em quando, e falava isso assim, passa o pano na casa, varre a casa, esse tipo de coisa, né? Eu não sei que tipo para que faixa etária que a gente é, que o teu órgão genital masculino não vai cair se você for passar um pano na casa, né? Então, vai e faz, né? Então, assim, pra minha casa sempre foi muito, muito tranquilo nesse sentido.
E fora que minha avó sempre foi um exemplo de mulher muito, muito forte, assim. Ela tocava todo mundo, cara. Era muito legal, muito legal. Então, até quando eu comecei a ter contato, assim, com algumas referências de aquele estereótipo masculino mais, que evita esse tipo de coisa, evita tarefas domésticas, eu fiquei meio em choque, assim, sabe? Eu fiquei, mas que coisa, né? Um cara não faz... Eu já vi isso. Um cara não faz o próprio prato para comer, né? Que coisa, eu fiquei assim. Então, para mim, era um pouco estranho. Eu já era meio acostumado com outras coisas. A gente percebe a diferença, né? Quando a gente vê a criação, né? É. Diferente, mas que legal. Queira ou não, a gente tem toda essa influência do histórico da nossa família, da forma com que a gente foi criado também. Você comentou mais cedo pra gente que você tem uma família com bastante gente e tudo mais. Como que acontece os encontros entre vocês? Vocês conseguem juntar bastante gente? É um pouco caótico? Como que é essa energia? Então, eu tenho dois ambientes, né? Eu tenho a família por parte de pai e a minha família por parte de mãe. Eu considero eles diferentes, assim, né? Por parte de mãe, é sempre uma loucura. Minha família é de Capitão Leônidas Marques, né? Então, eles têm bastante apreço pela cultura gaúcha. Minha avó veio do Rio Grande do Sul, então eles participam do CTG, eles fazem churrasco todo domingo. Se não tiver churrasco, meu Deus, acabou o mundo, é impossível não ter churrasco. Então, é uma família muito piadista, assim. Eles fazem piada o tempo inteiro. Eu acho que é muito raro, sei lá, e tá com uma energia ruim, a menos que tenha acontecido uma coisa muito triste. Então, a minha irmã tem... Minha mãe tem 4 irmãos, e apesar de ser pouco, né, considerando, né, meu pai tinha 11 irmãos, né, uma galera muito animada. Então, vai primo, vai agregado, vai o padrinho de não sei quem. Então, reúne ali no churrasco e fica todo mundo fazendo piada. Então, ninguém sai ileso de uma piadoca que vai acontecer ocasionalmente. Ninguém. Chegou o Ítalo no primeiro momento, né? Já descobriram que ele era médico, já falaram que eu pegar uma serrote pra ele fazer cirurgia na minha avó. A minha avó, daí ela tem aquele... Assim, ela finge que fica brava, e daí todo mundo já tira sarro dela, e daí já acontece. E daí vira esse caos, assim, é gostoso. É gostoso estar com eles, porque é essa energia de família mesmo, sabe? E aí minha família por parte de pai já é mais espalhada, então é difícil reunir eles, né? Então tem a minha irmã mais velha, que hoje tem 60 anos, né? Que meu pai era 30 anos mais velho que a minha mãe. Aí eu tenho meu irmão que mora em Curitiba, então é um pouco mais difícil. E eu tenho 6 sobrinhos e tenho 2 sobrinhos netos, inclusive, né? Eu já sou tia-avó, com 29 anos, eu tenho 2 sobrinhos netos. Nossa! Então é mais difícil de ver todo esse pessoal, reunir todo mundo. E é uma energia mais tranquila, assim, apesar... Eu acho que tem um pouco mais de briga desse lado, que a minha irmã e meu irmão às vezes entram nos atritos assim, e daí eu fico no meio só olhando e observando, às vezes eu me envolvo, mas no geral é mais tranquilo. O lado da família da minha mãe é mais bagunçado, mas é gostoso dos dois jeitos, é família, assim. Então, apesar de tudo, a gente sabe que sempre pode contar um com o outro, sabe? Eu acho que não tem, na minha família, ainda bem, não tem aquela pessoa que fica isoladona, assim, não gostamos dessa pessoa. Mesmo que ela... Tem, né? Tem a pessoa fofoqueira, tem a pessoa amargurada, mas no fim das contas todo mundo finge que nada aconteceu e vai pra frente, E se sabe? diverte junto, todo mundo, né? Exato. Lá em casa a família é bem pequena, assim, né? Então a gente sempre se reunia todo mundo. Então, dava que, assim, se juntasse todo mundo mesmo, umas 7 ou 8 pessoas, né? Então, sempre foi todo mundo. Até se faltava alguém, a gente já ficava meio... uma sensação estranha, assim, né? Todo mundo é muito, muito importante, né? Assim, faltava um, nossa, acabava realmente a graça. Então, era um pouco diferente disso, né? E eu acho que lá em casa as coisas são... Apesar da gente rir bastante, eu acho que é um pouquinho mais sério, assim, de brincadeira, sabe? Então, isso é um ponto diferente, verdade, das famílias, né? Acho que esse é um ponto diferente. Mas quando elas se encontraram, todo mundo, assim, foi super legal. Teve já o encontro. Não todo mundo, né? Falta uma parte do pessoal ainda, né? Mas até agora os encontros que foram bem interessantes, assim. E agora que a gente tá chegando, assim, no Natal, nessas épocas, assim, Natal, Ano Novo, né? Vocês têm alguma tradição da família mesmo? Tipo, vou fazer uma bolacha com a minha avó. Uma bolacha pintada, né, como ele diz. Tem alguma... Vocês fazem? Tipo, como é que é essa relação? Vocês começaram alguma tradição nova entre vocês também? Alguma coisa assim, será?
Então, agora que a gente tá morando junto, Aham. a gente fez a tradição no dia 1º de dezembro de montar nossa árvore de Natal. Então, recentemente montamos a nossa primeira árvore. E assim, quando eu fui morar sozinha, eu já sempre colocava música de Natal e ficava montando a árvore pedacinho por pedacinho. Então, ano passado a gente já fez isso e esse ano nós fizemos juntos, né? E foi muito legal. Na minha família, eu acho que a minha mãe faz um pão doce muito bom, mas só ela faz. E eu nunca quis aprender a fazer porque eu acho que tem o gosto dela, sabe? Então eu sempre fiquei esperando ficar pronto para comer quentinho. A minha avó, é mais na Páscoa que a minha avó faz cri-cri e coloca no ovo. E daí ela chamava para pintar quando eu era criança. Agora que eu sou adulta, ela não me chamou mais, não entendi por quê. E é isso, na sua. Em casa, a gente acabou tendo uma tradição sem querer, porque na minha família a gente quase não bebia álcool, né? Só que mesmo assim a gente ganhava alguns espumantes. Então a gente sempre acabava esquecendo de abrir o espumante. Então a gente ganhava os espumantes, deixava lá guardado e ficava um ano inteiro aquele troço guardado, sem ninguém abrir. E a gente acabava abrindo no Natal seguinte. Então a gente sempre abria um espumante do ano anterior. E foi sem querer, querendo que chegou essa tradição, assim. Mas até hoje a gente deixa um espumante guardado o ano inteiro. Só pra abrir. Caramba. Às vezes a gente nem toma, assim, né? Mas a Só gente pra abrir abre... Simbolicamente. Simbolicamente. E tem... Bom, a minha família é de Astorga, né? Astorga é uma cidade perto de Maringá, aqui no Paraná ainda. E ela sempre foi do sítio, assim, bem... Bem... O que eu posso dizer? Uma família simples. E quando tinha virada do ano, lá em Astorga ainda, dava da nossa casa para ver, assim, uns fogos de artifício, que eram aqueles fogos de artifício bem clássicos de prefeitura, assim, né? Então, a gente ficava em casa, todo mundo assistindo fogos de artifício, e essa era uma segunda tradição de casa. Além, né, no meu caso, a família era bem religiosa, assim, então participavam daquelas festas de final de ano da igreja, esse tipo de coisa, né? Acho que essas eram as 3 principais, assim, todo ano. A gente separou para o programa de hoje um quadro que se chama Cadeira na Calçada, onde a gente conta algumas fofocas históricas do Brasil. E a de hoje envolve uma família real do Brasil. Então, eu convido então agora a Manu. A Manu não. A Luísa que fez esse quadro, então, para passar para a gente. Vamos falar sobre o maior babado da família imperial brasileira? Hoje, no Cadeira na Calçada, a gente vai falar sobre um certo triângulo amoroso envolvendo o nosso rei Dom Pedro I, a imperatriz Maria Leopoldina e uma certa amante, a Marquesa de Santos Domitila de Castro. A Maria Leopoldina foi uma das, se não a imperatriz mais amada que o Brasil já teve. Ela foi de extrema importância para a independência do nosso país. Agora, já a situação do nosso rei Dom Pedro I não era a mesma coisa, porque ele era um baita de um sem vergonha. Dom Pedro I tinha muitas amantes e ele não fazia questão nenhuma de esconder elas. Em especial, tinha a que ele era mais apaixonada, a escolhida. O nome dela era Domitila de Castro. Ele não tinha pudor nenhum de desfilar com ela na rua. Chegou a dar um título de nobreza, transformando-a em marquesa, e comprou uma casa pertinho da casa da Leopoldina para que ela morasse. Tudo isso fez o caos na vida da imperatriz, porque ela era apaixonada por Dom Pedro. Isso fez com que ela sofresse calada milhares de humilhações públicas que ele fazia passar. Para você ter uma ideia, ele chegou a nomear Domitila como dama de companhia da Leopoldina, para que ela tivesse direito de poder frequentar os mesmos lugares que a imperatriz. Maria Leopoldina acabou sofrendo depressão e uma série de consequências em sua saúde mental por conta de tudo isso que aconteceu. Há relatos também que Dom Pedro era extremamente agressivo com a sua esposa. E não foram poucas as vezes que ele agrediu-a fisicamente. Fora isso, os 2 primeiros herdeiros que Leopoldina tinha dado para o país acabaram morrendo precocemente, o que aumentou a pressão que ela sentia. E tudo isso culminou no falecimento da imperatriz no dia 11 de dezembro de 1826. A cidade do Rio de Janeiro entrou em profundo luto por conta disso, porque, primeiro, eles amavam muito a rainha, e segundo, todo mundo sabia da situação em que envolvia a Domitila, Dom Pedro e a Leopoldina.
Muito obrigada, Luísa, pelo quadro. E, gente, o que vocês acham sobre fofoca familiar? Tem bastante? Vocês se consideram umas pessoas atualizadas, podemos dizer, não fofoqueiras? Assim, eu costumo dizer que as fofocas, elas chegam até mim, entendeu? Eu tô tranquila vendo a minha vida, e aí vem de um, vem de outro, e aí eu vou formando a história na minha cabeça, né? E ocasionalmente também vou repassando, né? Afinal, somos jornalistas, informações, elas têm que... tem que rodar, né? Fofoca é uma coisa que acontece bastante, faz parte demais, assim. E eu acho que é o melhor jeito de propagar informações por aí, até hoje, né? Acho que quando tem o almoço, por exemplo, aí tá acabando o assunto, alguém solta uma fofoquinha e daí já reacende aquela chama, né, familiar que Sabe, nossa, a filha né? da Neide? Exato. O clássico. Eu acho que tem que ter. Fofoca deixa ali a família unida, sabe? Claro que às vezes ela desune uma parte, assim, né? Mas ela dá uma emoção. Vocês falaram bastante sobre a importância da comunicação para manter a relação de vocês. Não é a comunicação da fofoca. É uma comunicação um pouco mais com relação à dificuldade que aparecer com relação a isso. Como que vocês têm articulado isso para resolver, seja o que for, os problemas, as dificuldades, essas questões entre vocês e se isso veio de algo familiar, se vocês têm esse costume também com a família de vocês, o restante da família de vocês? A gente tenta ser bem sincero um com o outro, assim. Desde o primeiro momento que a gente, assim, começou a nossa relação, eu acho que o ponto principal, fundamental, assim, sempre foi ser bem sincero um com o outro. As coisas que tem pensado, as coisas que considera, que tem medo, às vezes e tal. E tentar, assim, eu acho que um outro ponto, além de falar, é ouvir, sabe? A gente espera o outro falar, considera, às vezes tem que se segurar um pouquinho, mas ouve tudo aquilo, considera, escuta. E uma coisa bem importante, né, é que não tem como a gente esperar que a outra pessoa adivinhe como a gente se sentiu ou o que a gente está pensando. Eu acho que isso ficou bem claro e isso vem também de uma falta que existia, né, tanto na minha família quanto na família do Ítalo, né? Porque acho que agora a gente está numa condição talvez um pouco melhor enquanto sociedade em falar sobre saúde mental. Não se falava muito sobre isso. Então, estando na terapia, né, em um processo terapêutico, a gente entende que a gente não pode resolver o problema dos outros, né? Que a gente só consegue entender a nossa realidade, o nosso universo e a forma como a gente reage ao que o outro falou, ou enfim. Então, a gente sentar e poder conversar sobre as coisas, entendendo que, eu fiquei chateada, mas eu não posso esperar que o Ítalo adivinhe que eu estou chateada, né? Porque senão ele não vai saber o que aconteceu. Talvez na cabeça dele ele crie uma outra história, né? Enfim, e vai virando uma bagunça. Então, eu acho que comunicar, principalmente não deixar aquilo se estender por muito tempo, porque senão acaba explodindo. E a gente já aconteceu na nossa relação algo semelhante, né? Ficar uma situação incomodando muito tempo e aí explode. E aí a gente percebeu que não era a maneira mais adequada de lidar com as coisas, né? E essas questões, elas acontecem pra gente aprender também. Então, somos seres humanos, temos sentimentos, temos emoções, reagimos mal às coisas, nos sentimos incomodados com as coisas, afetados. E é normal, faz parte, né? É uma coisa que eu sempre falo pro Ítalo, né? Você precisa falar, a gente precisa falar como a gente se sente. A forma como o outro vai reagir, a gente lida depois, né? Mas a gente ficar só pensando, a pessoa vai ficar triste, a pessoa vai ficar chateada, ela não vai gostar, a gente acaba guardando dentro de nós. E também não é justo com a gente que a gente guarde algo, né? Então, eu fiquei chateada com isso. Tá bom, eu fiquei chateada que você me falou isso. Então, tá bom, então, desculpa, vamos resolver e pronto, né? Senão você fica guardando, vira um negócio e quando chega o momento explode e ninguém sabe mais, não sobra nada, né? Só sobra um monte de mágoa e coisa que foi guardando num potinho e quebrou. Na minha família, pelo menos, né, quando era criança, aprendendo ali a se comunicar e tal, sempre foi um ponto importante, assim, de sentar, conversar, ouvir, né, o que o outro fala. Até, geralmente, os domingos à tarde eram assim, a gente trocava ideia do que tinha acontecido, se estava chateado com alguma coisa ou não. Sempre foi conversado mesmo, né? Então, eu acho que também... Aí eu já começava a aprender um pouco sobre tudo isso, né? E nesse tempo todo, a gente passa muita coisa. Às vezes tem sofrimento mental que vem, todo mundo... Ou melhor, né? Muita gente, assim, atualmente passa por sofrimentos, né? Então, a gente
precisa falar sobre isso e até a gente comentou várias vezes sobre terapia e tal, porque a gente acabou, né, até hoje fazemos terapia, assim, e eu acho que esse processo ajudou a gente a ouvir melhor, a conversar melhor, até falar um pouco melhor, assim, né? Então é bem, bem importante, pelo menos para mim. Igual vocês falaram, né, que faz parte da família. Tipo, na minha família, exemplo, né? A gente brigava, mas a gente não pedia desculpa. Faltava comunicação, né? Daí agora que a gente foi voltando, desculpa, tipo, desculpa de vir, tipo, ó, come aqui, quer alguma coisa, né? Essa era a forma de pedir desculpa, né? Mas cada família é uma criação diferente, né? Igual vocês falaram. E, tipo, as lembranças afetivas quando vocês eram crianças. Tem alguma memória afetiva que vocês vê alguma coisa pra comer, tipo, algodão doce, eu lembro de tal momento, ou alguma coisa assim que vocês vejam e lembram da infância, da família, de alguém específico? Tem alguma coisa? Nossa, várias coisas. Na casa que eu cresci, a gente tinha... eram 2 terrenos, né? Aí, num terreno ficava a casa e a gente tinha um quintal muito grande, que era com terra. Então, eu sempre tinha muita árvore, eu sempre pegava fruta, tinha muito pássaro. E aí, esse fim de semana, eu tava na sacada, a gente mora num apartamento, e aí eu vi um João de Barro. E minha mãe sempre falava que a gente era parente do João de Barro, porque tinha o mesmo sobrenome. E aí, isso me levou pra minha infância, sabe? Me levou pra esse quintal cheio de árvore, cheio de barro mesmo, que eu vivia suja. Então, acho que cheiro também, quando tem cheiro de chuva, me lembra da infância. Agora que começaram as cigarras, né, que começa o calor, isso me leva muito para a casa dos meus pais quando era criança, que eu lembro que entrava de férias da escola e eu ficava sentada na porta, assim, e eu ouvia o bzzz da cigarra. Então, isso marcava a minha infância, que eu podia ficar assistindo desenho o dia inteiro, que eu podia ficar lendo gibi, que eu gostava muito. Então, todas essas coisas me levam para esse momento que eu era criança e estava com a minha família. Então, são memórias muito confortáveis, assim, muito gostosas que eu tenho. Pra mim também um montão de coisa. Mas, assim, principalmente Natal, né? Pra mim, Natal era muito família, assim, muito ficar junto com a família, contar a história, atualizar. Às vezes, tinha uma parte da família que morava no sítio, assim, e nem sempre a gente se via, né? Então, o Natal sempre era ali uma desculpa para a gente se ver. Então, ali a gente ficava realmente atualizado sobre as fofocas, né? E via que os primos tinham crescido, alguma coisa assim, né? Então, essa parte era muito legal, assim. Então, vai chegando no final do ano, assim, e esse ano, eu não sei, é uma impressão minha, né? Que parece que tá com mais cara de Natal, assim, tá com um clima de natalino. Então, acaba sentindo mais isso, né? Eu acho que, né, próximo, assim, isso aí é muito, muito... Tem um montão de coisa, mas essa pega bastante. Já que a gente tá falando de Natal, né? Como que funciona essa parte da comemoração de vocês dois? Da família? Vocês, os dois vão pra mesma família? Ou cada um vai pra sua? Ou uma família Ano Novo, uma família Natal? A gente, os 2 últimos natais, nós passamos com a família do Ítalo. Aí, como a mãe, a tia e o irmão do Ítalo, né? Então, é pequenininho. Então, esse ano a gente concordou que eles viriam pra cá e daí vai passar todo mundo com a minha família. Então, a gente vai conversando, na verdade, né? Já começa ali em setembro, outubro, a gente já vai. E aí, como é que vai ser? Tá. E a gente Já é vai uma fazer. questão. Que a família do Ítalo já quer se preparar, mas a minha família meio que, na última hora vamos comer, sei lá, na casa de não sei quem. Então, né, tem que esperar o momento certo pra gente ter tudo certo definido. Mas a gente tenta, assim, por exemplo, em final de ano, né? São 2 festas grandes, ali Natal e Ano Novo. A gente tenta dar uma separada. Equilibrada. O Natal é com a família, o Ano Novo a gente vai em outro lugar. A gente Isso. ou com os amigos ou eu e o Ítalo, né? A gente tenta fazer desse jeito. Assim. Até agora, Tá funcionando. Foram três. foram 3. No último programa, a gente falou bastante sobre gastronomia brasileira e a conversa envolveu também, né? Nessa questão dos encontros familiares ao redor da mesa, ao redor da comida e dessas datas festivas, né? A gente vai atrelando esses encontros em volta do alimento e as memórias muitas vezes ficam momentos dali também, né? Então, algo bem bacana para a gente reparar que está chegando o Natal, a gente vai combinando de encontrar todo mundo, a gente vai entrando de férias, a gente vai arrumando um jeito de se encontrar ali, até para reforçar esses laços também, se encontrar com o pessoal que às vezes fica distante no restante do ano. Algo bacana. Fugindo um pouco disso agora, você comentou agora dos teus amigos, dos amigos de vocês, que vocês
revezam também encontros com os amigos. Eles também são, tipo, uma espécie de família para vocês? Algo um pouco diferente? Como que funciona essa relação nesse sentido? Eu tenho amigos muito próximos, né? São poucos os que estão muito próximos, mas se tornaram família, né? A minha melhor amiga, por exemplo, é a Maria. Eu conheci ela no primeiro ano de faculdade. E, apesar de ter irmãos por parte de pai, eu fui criada como filha única. E ela também. E ela era de Corbélia, então ela vinha muito por causa da faculdade, porque às vezes precisava dormir aqui, ela dormia lá em casa. Então a gente desenvolveu uma amizade muito, muito forte, muito próxima. Então qualquer coisa, 3 horas da manhã, viu? Sei lá, furou meu pneu não sei onde, vem aqui, vou. Então é família também, a família da Maria se tornou a minha família. Então eu acho que de amiga próxima mesmo, é a pessoa com quem eu mais conto. Eu tenho outros amigos que eu também considero família, né? Eu fiz um intercâmbio na Austrália, depois da faculdade, então as pessoas que eu conheci lá, como eu não conhecia ninguém, se tornaram uma família para mim, né? Eu morei com amigos, então, como existe muita solidão do outro lado do oceano, digamos assim, né? Você tá num lugar que você, sei lá, não é seu idioma principal, né? Existe um pouco existe bastante preconceito com estrangeiro, então você acaba se apegando a algumas pessoas que tornam a sua vida um pouco mais fácil. Então, esses amigos, apesar de estarem longe hoje, são pessoas que eu considero como família também. E já que você falou, Leti, sobre esses intercâmbios na Austrália, Chile, como é que foi com a família, assim, o impacto que teve com a família? De ir para lugares distantes, né, daqui do Paraná. Você era mais nova, ainda morava com eles ou é mais recente? Eu morava com a minha mãe. Na época, meu pai já tinha falecido, né? E eu terminei a faculdade, eu tinha 21 anos, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um intercâmbio. E na época, assim, a minha mãe, ela nunca me impediu de fazer nada. Nunca. Então, ela foi comigo, ela ficou preocupada que eu ia sozinha. Eu nunca tinha viajado, nunca tinha ido nem pro Paraguai, aqui do lado de carro. Eu ia me enfiar no avião, ia ficar 24 horas viajando pro outro lado do oceano. E foi assim que aconteceu. E eu fui. A minha mãe, ela sempre foi uma mãe muito tranquila, assim. Ela nunca foi de ficar me ligando, de perguntando como é que eu tava. Ela se preocupa, sim, mas ela me dá muito espaço de respirar. Então, foi bem tranquilo. Ela foi me visitar lá também, mas foi uma coisa que meio que todo mundo ficou chocado, né? O que eu ia fazer? Porque do nada eu surgi com essa ideia. Eu sempre gostei muito de viajar, mas, sei lá, apareceu e daí eu tive vontade, aconteceu, deu certo. Aí, quando eu fui pro Chile, a minha mãe já ficou... Ela, né? Enfim, ela não sabia que não tinha mais como me impedir, né? Mas foi assim, porque eu fui morar com meu ex-namorado, e daí... Sei lá, eu não tava fazendo nada e fui. Foi uma loucura. Se eu fosse minha mãe, não teria deixado, tá? Se eu fosse minha mãe, não teria deixado. Mas ela nunca tentou me impedir, porque ela sabia que não tinha como. Ela falava, não vai, eu ia igual. Então, assim, acho que sempre existiu uma preocupação, mas eu nunca me senti presa, né? Eu acho que, pelo contrário, minha mãe sempre me apoiou muito e sempre esteve do meu lado, né? Se precisar de alguma coisa, ela com certeza pegaria um avião e iria me resgatar. Você não mora mais na cidade dos teus familiares ali. Como foi esse processo de vir para cá, de se afastar deles assim também com relação a tua mãe, a teus irmãos, tudo mais? Eu morei com a minha mãe até os 16 anos. Daí chegou aquela época de segundo ano, terceiro ano de ensino médio. Decidi ir morar com a minha tia em Londrina, ali, que é uma cidade próxima, né? Mas para estudar mesmo e para me preparar para algum curso de faculdade, alguma coisa assim. E daí ali eu já comecei a ficar mais sozinho um pouco, mas morava com a minha tia ainda, minha familiar, né? Estudei alguns anos, fiquei uns 4 anos ali, e depois vim para a cidade de Cascavel mesmo fazer faculdade aqui. Daí aqui vim morar sozinho mesmo, né? E daí no começo até conseguia ir mais, ficar mais próximo dos meus familiares e tal, mas depois de um tempo eu ficava mais aqui, porque quando a faculdade era meio ostensiva, coisa assim, não tinha como ficar viajando tanto, e também não tinha tanta grana, daí não deu muito, né? Daí esse período fica meio sozinho mesmo, né? E esse período, os amigos, pelo menos daqui, da faculdade, da cidade, assim, que ficavam mais próximos, né? Ficaram sendo uma família mesmo, né? Partilhava coisas, então era muito, muito legal esse suporte, porque sozinho, assim, dificilmente alguém consegue ficar sozinho numa boa, né? Pelo menos eu não consigo. Então esse período foi muito mais de amigos mesmo, né? Mas sempre que possível conseguia ver meus pais ou eles virem para cá.
E assim foi indo as coisas. Agora eu tô bem acostumado, eu acho que tá indo bem. Também faz 9 anos já que tô aqui, tô acostumado. Já agora tô tendo família nova, núcleo novo e tal. Então acho que estamos indo bem. Igual você fala, acostuma mesmo, né? Porque eu também não sou daqui, não tenho família, né? E puxando no assunto de família se tornar, os amigos se tornar família, né? A gente vê como é que se torna, ele também disse, né? Que a gente cria um vínculo com o pessoal daqui, já que a gente não pode ir pra casa por conta de trabalho e faculdade, a gente cria o vínculo, né? Daí a gente considera. Encontrei eu trabalho com a Gabi, que eu falo dela todo dia. Ela é muito parecida com a minha irmã, muito parecida com a minha irmã. E parece que eu tô com a minha irmã. Sempre que eu tô com ela, que ela trabalha comigo, ela tá sempre do meu lado, parece que eu tô com a minha irmã. Ela é muito parecida, ela tem o mesmo costume de ler livro. Todo dia, a Gabi é a minha irmã pra mim aqui. A gente cria um vínculo muito delicioso, assim, a gente não espera, né? A gente precisa de alguém, de alguma companhia mais próxima, né? A gente vai se relacionando, encontrando essas pessoas onde a gente estiver, até como uma questão da gente conseguir lidar com algumas coisas nossas também. Vocês contaram pra gente bastante sobre essa questão da relação de vocês, como tem sido até agora, um pouquinho que vocês planejam do casamento, mas planos para o futuro de vocês como um casal. Questão de o que vocês planejam com relação a isso. Gente, que é isso, né? Chamaram uma chincha aqui ao vivo. Então, a gente quer casar, mas o Ítalo tá na residência agora, né? Então, a gente tem que esperar terminar esse período, porque ele trabalha, estuda o dia inteiro, né? Ai, tem que esperar, né? Tem que esperar. É um plano próximo, assim, né? Mas tá nesse período todo, mas é um plano próximo, né? Até aí já, tá aí, logo, logo. Daí, lá na residência... E o pedido vai ser agora. Não, pode entrar. Vivo. Vem cá. Tudo A aliança tá produção. aqui, os gatinhos entrando com a aliança. Nossa, se a gente conseguisse trazer os gatos aqui, ia ser muito louco isso, porque, olha... Eles fazem parte da nossa família. Eles fazem parte da nossa família. Isso é incrível mesmo. Mas, interrompendo Não, um pode pouco, falar, fica à vontade. a gente quer viajar, né? A gente quer... Assim, eu sempre tive o sonho de formar uma família. E acho que é algo que veio do Ítalo também. E isso bateu muito, né? Porque o meu ex-namorado não queria casar. E eu sempre quis casar. Eu sempre quis ter um casamento tradicional mesmo, assim, sabe? Uma festa, eu quero vestir de noiva e tudo. Então, acho que era algo que a gente se alinhou no começo. Porque eu falei, eu não vou me relacionar de novo se a pessoa não estiver disposta a construir algo comigo. No primeiro encontro, isso foi... No primeiro encontro, eu falei mesmo, eu vou perder Direta, tempo. Eu não. Verdade. Eu tô ali, eu falei, enfim. E aí, tá aí até hoje, ó. Mas acho que a gente se alinhou. Os objetivos ficaram muito claros desde o começo. Então, é algo que a gente quer construir juntos. E eu acho que o nosso maior objetivo hoje é construir algo junto, sabe? Esse companheirismo, essa parceria que a gente vem construindo, assim... É algo muito gostoso de querer chegar em casa pra estar com a outra pessoa, da nossa casa ser realmente um lar, sabe? Quando a gente foi morar junto, a gente pintou a casa, eu e ele, a gente colocou os móveis, a gente ajustou tudo bem bonitinho pra que aquilo se tornasse o nosso lar. E é hoje. Então, tanto que quando a gente começou a morar junto, por vários meses, a gente ficava só em casa, a gente nem saía mais. Aí a gente chegou num ponto que a gente falou, meu Deus, a gente tem que voltar a sair, porque a gente tinha ficado tão gostoso, que a gente não queria mais sair de casa. Então, acho que esse é o nosso objetivo, assim, não de não sair de casa, mas a gente construir cada vez mais um lar que seja gostoso, agradável, que tenha música, que tenha livro, que tenha arte, que tenha estudo, que são coisas que a gente gosta de fazer e fazem um lar ser realmente um lar, né? Que bom que é encontrar pessoas assim que compartilham os mesmos gostos, gostam da tua companhia, você gosta da companhia da pessoa e ambos têm a companhia boa, né? Super importante. A gente tá se encaminhando pro final agora, do nosso podcast, e a gente tem um quadro chamado Quem Não Arisca Não Petisca, que são perguntinhas que a gente faz as perguntas e vocês respondem o que vier na cabeça. Primeira coisa, vocês respondem, tá Vai bom? vir uma imagem, uma palavra relacionada à cultura brasileira, algo mais do nosso dia a dia, e vocês complementam com outra. Coxinha. Quer começar? Pode ser. Cara, calçadão. Pra mim é isso. Ai, queria. Próximo. Carnaval? Férias. Ah, eu pensei em férias também. Sério? É feriado. Conexão. Dia de descansar. Ouro. Ó, aliança. Eu também, aliança. Mas pensei agora no Show do Milhão, porque eu fico assistindo o Show É verdade, do Milhão Show do agora. Milhão. Ícone. Cuca. Ah, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Infância feliz. É isso que eu penso. Chinelo.
Prego. Isso aí me lembra futebol na rua, cara. Eu me lembro o prego de colocar o dela, sabe? Já fiz. Próxima. Roda de samba. Férias também. Mas me lembra praia. Roda de samba. Praia, daí você vai num barzinho, tá roda de samba, amo. Futebol. Não gosto. Joelho ralado. Isso é pra mim sempre. Festa junina. Melhor festa do ano. Aniversário, pra mim. Porque é próximo do meu aniversário. Faz em ali. julho. É, em julho, então... Mandioca. Bolo de mandioca da sua mãe. Amo. Verdade. Boa. Eu lembro do sítio. É isso. Brasilidade. Essência. Eu penso, assim, eu não sei uma palavra, né? Mas aquela coisa da casa que a gente tem e tem um monte de coisa misturada, assim. Cada coisa da casa com uma referência diferente, sabe? Tipo, aquela copa com uns móveis antigos, aquela geladeira azul antiga, né? Eu lembro disso. Brasilidade pra mim é mistura. Mistura. Pluralidade. Pluralidade. Nosso programa está quase acabando. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. O que é família brasileira para cada um? É tudo. É a forma que a gente encontra de amar, ser amado, de ajudar, de estar próximo, de estar presente. Eu acho que não existe um só tipo de família, né? Tudo pode ser família. Quando tava eu e meus gatos, eles eram minha família. Agora com o Ítalo, nós somos uma nova família. Eu e minha mãe, sem meu pai, nós somos uma família, com ele também. Então, eu acho que é toda a relação com pessoas com as quais você se importa verdadeiramente e você quer amar e cuidar, respeitar. E que o respeito, para mim, é fundamental, inclusive, né, para qualquer relação. E é essa construção, né, que pode estar nos amigos, que pode estar na forma de relacionamento que funciona para cada um. Pode estar no pai, na mãe, na avó, nos tios, enfim, com quem quer que você tenha crescido e as pessoas que vão surgindo para agregar nesse contexto pelo caminho. Ítalo. Família brasileira é um patrimônio brasileiro, assim. Para mim é muito plural, com certeza, mas ela é o nosso fundamento, assim. Totalmente. Um monte de coisa, cada família de um jeito, cada família, assim, poucas vezes aquela coisa que a gente está acostumado com ver em TV, esse tipo de coisa. Eu acho que está mais acostumado com pluralidade mesmo. Eu acho que isso é família. Perfeito, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai encerrar agora o programa. Muito obrigada por quem assistiu. E é isso. Queria agradecer, então, a técnica e reforçar para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Spotify, @nãoreparabagunça. E é isso, desculpa qualquer coisa. O Brasil é um país muito especial no mundo. A brasilidade é um sentimento muito abrangente. Brasil no Brasil! Vem Brasil! Cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Que país é esse? Misericórdia.